Cidade Entrevista. Muito bem, a gente segue agora com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, depois desse show de informações com Renata Torres, Mário Flávio, Departamento de Jornalismo. Você fica agora com o Momento Cidade Entrevista. A gente recebe aqui no estúdio a doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, juíza responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições 2024 em Caruaru, magistrada do TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco. A gente conta com a sua participação pelo WhatsApp Cidade, também por nosso canal no YouTube. Agradecer a você que está no Cidade, cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à nossa entrevistada de hoje, né? A Priscila Patriota, juíza Priscila Patriota, e também ao pessoal da técnica, Rubi, Vinícius, Elaine e seu Cícero. Agradecer à doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral aqui em Caruaru. Doutora Priscila, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a bancada, os caruaruenses que estão acompanhando a Rádio Cidade. Bom dia e bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. É sempre importante esclarecer a população de como se dará as eleições, porque tanto para os candidatos como para a população em geral, a violação às determinações pode implicar em algumas punições. Doutora, antes de a gente falar explicitamente sobre a campanha mesmo, sobre a propaganda eleitoral, queria que a senhora se apresentasse com relação à sua experiência profissional, também vida acadêmica, enfim, para os nossos ouvintes internautas conhecerem um pouco mais da doutora Priscila Patriota. Eu sou magistrada do Tribunal de Justiça de Pernambuco desde 2012 e desde então sempre exerci a atuação na jurisdição eleitoral, comandando eleições tanto municipais quanto presidenciais em municípios do interior. Apesar de em Caruaru ser a primeira vez que eu estou aqui, estou à frente da propaganda eleitoral, né, com essa grande missão de aí fiscalizar os atos de propaganda. E sou pós-graduada, sou mestre em Direito Público e uma apaixonada pela magistratura, pelo que faço. Muito bem. Ô, doutora, a partir de hoje, né, tem início aí o período de campanha, mas antes disso a gente teve aqui em Caruaru e também em outras cidades episódios de propaganda eleitoral antecipada. O que, na verdade, pode se configurar, né, essa antecipação a esses candidatos? A antecipação de propaganda, ela basicamente era configurada através do pedido de votos, que não necessariamente se daria através da expressão vote em ou não vote em. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele entende que as chamadas palavras mágicas, que são aquelas palavras que têm um conteúdo similar e pode induzir o eleitor a votar ou não votar, caracteriza também um pedido explícito de voto. Então, qualquer coisa do tipo, o trabalho não pode continuar, a vitória é certa, expressões desta natureza já configurariam um pedido explícito de voto. Estamos juntos, vamos seguir em frente, isso tudo já caracterizaria e geraria punição, que no caso seria uma multa de 5 a 25 mil reais. Falando em multa, algumas multas já foram aplicadas a alguns candidatos aqui em Caruaru. Por conta dessa antecipação, essas multas, já desses casos, já dá para a gente prever que vai ser uma campanha muito judicializada, doutora Priscila? Olha, a campanha está bastante aquecida e bem disputada, né? E por conta disso é natural que as representações cheguem, porque tanto a representação pelo ato de uma propaganda indevida pode vir do Ministério Público, como pode vir dos próprios partidos políticos. Então, acaba que um partido representa o outro e fica nessa fiscalização intensa que gera em demandas judiciais. E foi justamente isso que gerou. A maioria das representações foram pelos próprios partidos adversários. Agora, as representações precisam ser claro, tem que ser direto a senhora, que é juíza da propaganda eleitoral, ou tem que ir para o Ministério Público Eleitoral? Como é que funciona esse trâmite? Não, a representação, né, ela pode chegar sempre através de uma petição ou via Ministério Público, porque ele é o grande fiscal das eleições e da propaganda, o fiscal da lei,
ou o próprio partido, através do jurídico, peticiona e nós analisamos. E aí vem distribuído, se for matéria de propaganda, vem diretamente para mim analisar. Ô, doutora, a senhora fez uma reunião, né, com os candidatos aqui em Caruaru para dar algumas sugestões sobre propaganda eleitoral antecipada. Quais são essas recomendações principais que a senhora deu para esses candidatos? E também é importante deixar claro que, tanto para os candidatos como para a população, é importante observarem essa propaganda eleitoral antecipada, né, para caso de denúncias, se alguém quiser fazer, se alguém puder fazer. A antecipada, na verdade, esse período acabou ontem. Era até ontem, né, porque hoje, a partir de hoje, a campanha já está valendo e não tem mais essa preocupação com a antecipação de pedido de voto. Mas era justamente a cautela de não estar pedindo voto ou usando expressões que tivesse esse pedido de voto ali subtendido, né? Isso aí é o que era vedado. Até então, os pré-candidatos, que a partir de hoje já são candidatos, eles só podiam expor suas ideias políticas, mas não poderia fazer o pedido de voto. Mas a partir de hoje já pode pedir voto. Eu tenho uma dúvida. Não poderia pedir voto no momento, nesse instrumento que a gente chama de pré-campanha, mas poderia fazer uma carreata sem chamar de carreata, ou até mesmo uma reunião em formato de comício, mas sem dar publicidade como comício? Poderia, nesse tempo de pré-campanha? Não, só se fossem atos internos, as reuniões para justamente discutir coligações, que até é a própria finalidade da convenção, mas nada impediria que reuniões internas com candidatos a vereadores ou vereadoras, para reunir alguns pontos de estratégia de campanha e firmar coligações e congregar apoiadores, né? Aí no sentido de compor a chapa política. Mas carreatas, passeatas, em regra, são proibidos no período de pré-campanha. É porque a gente costuma dizer, na pré-campanha pode tudo, só não pode pedir voto, aí tudo entre aspas, né? Pois é, isso é um grande problema das eleições. Na verdade, se cria a cultura de que, inclusive a partir de hoje, tudo pode, mas não é que tudo pode. A legislação eleitoral, ela traz várias exceções. Então, a gente precisa parar com essa ideia de que tudo pode e que nada vai acontecer, porque não é bem assim. Doutora, muitas pessoas têm dúvidas, né? Em relação ao uso de trio elétricos, agora que já no período de campanha, eles podem ser usados em carreatas ou não? Podem mini trios e trio elétricos, desde que em carreatas, e aí é só para fins do comício, né? Utilizar esse mini trio ou trio elétrico para fazer o comício. Agora, sempre respeitando a questão dos 80 decibéis, que a medição é feita a 7 metros do veículo, né? A gente sempre tem essa limitação, porque também está proibido, é vedado o showmício, então não Sim. pode esse mini trio ou trio elétrico, por exemplo, estar vinculando, divulgando músicas de artistas, porque isso é equiparado a showmício. Apenas pode, durante o trajeto, divulgar jingle respeitando os 80 decibéis. E esse trajeto, ele tem que ser de forma prévia anunciado à Justiça, o trajeto que o trio vai percorrer, no caso, né? Os candidatos? Sim, tanto carreatas quanto passeatas, além de exigir a presença do candidato, seja do candidato ou candidata a majoritária, que no caso prefeito ou prefeita, e a vereador proporcional, né, ou vereadora, exige a prévia notificação à Polícia Militar e com uma cópia para nós da Justiça Eleitoral, porque a Polícia Militar ela precisa verificar se tem condições de resguardar aquele ato político e, se for necessário, requisitar a força policial. Com relação aos reboques, né, que a gente costuma observar no interior, né, ele é considerado um mini trio para a Justiça Eleitoral. Os reboques são muito usados, né, para arrastar principalmente a turma, a juventude, enfim, a turma mais jovem. É considerado mini trio? Reboques? Veja, a Justiça Eleitoral define mini trio pela potência, né, do som. Tanto o mini trio quanto o trio elétrico. Uhum. Então, vai depender muito dessa potência. Então, vai variar aí a análise de acordo com o tamanho chamado paredão, né? Lembrando sempre que, na verdade, como o paredão também, ele não tem como carregar ninguém, diferente do mini trio e do trio elétrico, ele é permitido, é uma dúvida muito comum.
ele é permitido, porém, sempre jingle de campanha e nunca ultrapassando os 80 decibéis. Porque, infelizmente, a maioria desses, já no volume mínimo, já ultrapassa esse limite aí, que, na verdade, é um limite que já é imposto pela legislação ambiental, né? Pronto, Sim. É isso que eu ia perguntar, porque a gente está vivenciando o momento eleitoral, o foco é lei eleitoral, mas algumas outras leis também são violadas e aí multas por conta também dessa violação das leis, lei ambiental e também leis de trânsito, né? O reboque precisa estar certificado no DETRAN, Departamento de Trânsito, né? Tem tanto a lei de trânsito como a lei também ambiental, outras leis que são violadas e que estão passíveis de multa, né, doutora? Isso, justamente, André. É muito comum nas carreatas a gente perceber várias violações a outras legislações. A própria lei ambiental, como eu disse, a lei de contravenções penais, que tem a perturbação do sossego, a própria lei de propaganda prevê no artigo 19 essa questão da poluição visual e sonora, e tem a lei de trânsito, né? Às vezes a gente vê carros em carreatas que estão com uma quantidade de passageiros superior ao permitido, ou então caminhões com pessoas em cima que não pode, né? Isso aí, a gente vai ter segunda-feira uma reunião com o comandante do 4º BPM, o coronel Vanisson, porque aí, nesse caso, realmente, a repressão tem que vir da Polícia Militar. E aí, esses eleitores que estão infringindo essas normas de trânsito ou normas ambientais, eles podem ter o veículo apreendido e até conduzidos para a delegacia para responder pelo crime ambiental e pela infração à lei penal. Doutora, eu lembro que na última eleição para o governo do estado teve algumas carreatas aqui em Caruaru e elas aconteceram no período da noite, mas interromperam ali o trânsito mesmo da Agamenon. Tem alguma lei específica para isso, de horário para essas carreatas, ou elas podem acontecer de acordo com o candidato? Veja, os atos de propaganda, eles podem, em regra, ser até 10 horas. A legislação prevê, às 22 horas. Porém, quando é comício, apenas comício, pode se estender até meia-noite, né? Excetuado o comício de encerramento, que aí pode ter um acréscimo de mais 2 horas e ir até as 2 da manhã. Em relação a essas carreatas em grandes avenidas, fizemos 2 reuniões, uma segunda e uma quarta-feira essa semana, com todos os representantes dos partidos e o jurídico, e fizemos determinações de algumas avenidas que não pode haver carreatas e passeatas. A Avenida Rodrigues de Jesus, por exemplo, por todo o centro, a Avenida Agamenon Magalhães até o sábado às 16 horas, a Avenida Portugal também não pode, a avenida que dá acesso aos fóruns e à Unimed. Por quê? Porque são avenidas que têm hospitais em seu entorno. Sim. E aí a população pode ser muito prejudicada, além do comércio local. Então, assim, a propaganda eleitoral ela é possível, mas desde que não prejudique nem a mobilidade das pessoas e nem prejudique o fluxo de funcionamento de uma cidade. Então, a gente não pode permitir que isso traga prejuízo à população em geral. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rápida para um intervalo, hoje conversando com a doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições municipais 2024. Você pode fazer a sua pergunta, mandar para o WhatsApp Cidade, 819-9878-0997. Tem também o nosso canal no YouTube, Momento Cidade Entrevista. Volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil.
A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás. Está chegando em Caruaru, o espetacular Mundo Mágico, um show de circo, na Rua Belmiro Pereira, próximo ao pátio de eventos. O melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Siga nosso Instagram, @circo.mundomágico, e fique por dentro de tudo. Você não pode perder. Mundo Mágico, um show de circo. Dia 23 de agosto, às 8 horas, é a vez de Caruaru comprar barato de verdade na inauguração do Mix Mateus. Os menores preços no hortifruti, açougue, peixaria, padaria, boteco e milhares de outros produtos para você aproveitar. Qualidade, variedade e ofertas imbatíveis de inauguração para abastecer sua casa e seu negócio com economia. A festa tá marcada. Grande inauguração do Mix Mateus Caruaru. É dia 23 de agosto, às 8 horas. Não perca! Rádio Cidade Caruaru 99,7. Farmácia Mais Saúde, Medicamentos e Perfumaria. Temos condições especiais para aposentados e pensionistas. Funcionamos de segunda a sábado. WhatsApp 8141051903. Farmácia Mais Saúde, Medicamentos e Perfumaria. Avenida Leão Dourado, Galeria Kennedy. Faça já o seu pedido. Na cidade, 11h23. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo a doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, juíza responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral aqui nas eleições 2024. Você pode mandar a sua pergunta, já tem algumas perguntas aqui de ouvintes. O Gilvan Mendes, da Coab 1, bom dia. Professor Marco está ausente, né? Mas bom dia para o professor Marco, André, Vitória. Gostaria de saber da doutora Priscila se vai ter propaganda de políticos nas paredes ou muros. Antigamente a gente via muito, né? Quem tinha uma parede, o político, a campanha ia lá e reservava para fazer a divulgação do candidato. Nesse ponto houve uma alteração, de fato, antes era permitido. Porém, há algum tempo já não é mais possível. Não se pode, ainda que gratuitamente, colocar nem bandeiras nas próprias residências, nem fazer pinturas ou colocar cartazes em paredes, muros, isso é vedado. E também só é permitido nas residências um adesivo de plástico contendo meio metro quadrado na janela. Não pode ser no muro, não pode ser na porta ou na fachada da casa. Tem que ser na janela e apenas um. Não pode sair colocando 2 ou 3, fazer sobreposição de adesivos, porque aí isso também está sendo proibido pela lei eleitoral. Interessante. O Matheus, do Boa Vista, está dizendo: bom dia a todos, André, Vitória e a doutora. O papo está muito bom, mas me tire uma dúvida em relação aos buzinaços. São uma espécie de carreata, mas na maioria das vezes não tem o candidato presente. Apenas militantes, simpatizantes do candidato. Pode ser realizado? E sobre os paredões, tem uns que tem como levar pessoas em cima, sim, e que chegam fácil à potência de um trio. Pergunta aqui do Matheus, do Boa Vista. Veja, a questão do paredão, o trio, ele tem essa definição do que é trio, mini trio, como eu disse, pela lei.
né? Inclusive, a lei de trânsito, pelo documento, estabelece o que é um mini-trio, o que é um trio, no próprio registro do veículo. Então, assim, paredão, porque ele é alto, tem mais de 2 metros de altura, isso não é um mini-trio, né? Ele continua sendo um carro com um reboque, que tem um som potente, ainda que possa andar alguém em cima, não é um mini-trio, nem é um trio elétrico. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Em relação aos buzinaços, o buzinaço, ele é proibido não pela legislação eleitoral em si só, ele é proibido pela legislação ambiental, como eu disse, e pela legislação de contravenções penais, né? Por quê? Porque ele gera um barulho intenso. O buzinaço é caracterizado por vários veículos de forma constante buzinando. É diferente de uma carreata. Não pode ter buzina na carreata? Pode, mas são buzinas aleatórias. Agora, aquela cultura de segurar a buzina e seguir um longo trecho com esse barulho ostensivo e intenso, isso é proibido. A gente tem que lembrar que a democracia ela tem que ser exercida da forma mais limpa e transparente. Tem pessoas que não gostam de participar dos atos políticos e é democrático respeitar essas pessoas. Tem pessoas idosas, recém-nascidos, pessoas doentes, autistas que com esse barulho intenso se agitam. Cada vez mais a gente tem aí campanhas divulgando a necessidade de proteger essas crianças com autismo. Imagine uma criança dessa que se assusta e se agita com o barulho de uma buzina ou de fogos, né? Então, isso é proibido por lei e deve ser reprimido pela Polícia Militar. Essa vai ser a orientação que já está sendo passada para o Coronel Vanisson, para que repreenda, e esses carros podem ser, sim, apreendidos e conduzidos à delegacia. Doutora Priscila, essas reuniões que são feitas, né, com as assessorias das campanhas e que são feitas algumas definições, por exemplo, as ruas que não podem passar as carreatas, isso é através de um TAC, termo de ajustamento de conduta, com todas as campanhas? Não foi um TAC propriamente, porque o TAC é feito entre o Ministério Público e os celebrantes ali daquele termo. Foi determinação da própria Justiça, da 105ª Zona Eleitoral, mas o promotor participou e nós tivemos 2 reuniões discutindo ali junto com os partidos. Houve várias flexibilizações, mas sempre pensando nisso, na sociedade e na democracia, tanto de quem quer participar do ato, como de quem não deseja ou por algum motivo não pode e está em suas casas. É preciso ter essa tranquilidade e o respeito mútuo. Então, a lei eleitoral deixa alguns pontos em aberto e cada juiz da propaganda eleitoral, de acordo com a realidade local, pode estabelecer os limites para a propaganda eleitoral. É como eu disse, a propaganda eleitoral não é um período em que tudo pode. É justamente por isso que a gente não pode fazer uma carreata e inviabilizar o acesso ao hospital regional e nem à UPAE, por exemplo. Não podemos inviabilizar o acesso ao hospital da Unimed, que é uma mão ali, uma via de mão dupla, né? Então, se fizer carreata em uma das faixas, fica inviável. Então, é por isso que na Agamenon, no centro, né, prejudica a mobilidade como um todo das pessoas que precisam transitar por ali durante a semana. Então, com base nessas realidades locais, cada juiz da propaganda pode estabelecer diretrizes. Os partidos foram notificados, foram estabelecidas as regras e, caso eles não cumpram, aí eles podem sofrer as sanções, que são multas ou até outras ações, dependendo do volume do ato, que aí pode configurar abuso de poder político, abuso de poder econômico e até implicar na inelegibilidade desse candidato, ou seja, dele não poder ficar prejudicado de concorrer às eleições. Doutora, em 2019, a lei da propaganda eleitoral, acho que ela passou por alguma mudança para o que era permitido até o dia 15. Teve algumas mudanças significativas para as eleições agora? Sempre tem algumas mudanças de ajustes, né? Por exemplo, houve ajuste novamente em relação aos carros de jingles de campanha. Eles não podem estar parados, eles precisam estar sempre circulando e só em carreatas e passeatas ou comício. Não pode vincular músicas de artistas famosos, porque isso configuraria showmício.
A questão de estabelecimento das bandeiras, por exemplo, né? Agora está sendo mais rigoroso a fiscalização no aspecto de que a bandeira ela tem que ser, a base dela fixa, ela tem que ser recolhida até às 22 horas. Né? Então, na verdade, são pequenos ajustes que são feitos, porque a cada eleição vai se percebendo novas realidades. E é justamente por isso que também o juiz da propaganda, conhecendo sua realidade local, pode ajustá-las para que a democracia seja exercida da forma melhor e mais transparente possível. Essa das bandeiras é interessante porque nas últimas só recolhiam as bandeiras, deixavam a base, né? Inclusive, algumas dessas bases são feitas de concreto, de cimento, né? Ou seja, vai ter um certo trabalho para recolher, mas é a legislação eleitoral. Doutor, ainda com relação à multa, essas multas que foram aplicadas a alguns candidatos, ainda na pré-campanha, eles precisam pagar com urgência, pagar logo, digamos assim, apenas uma parcela, pode dividir. Caso não pague de imediato, prejudica o registro da candidatura ou até mesmo o deferimento da candidatura? Como essas multas foram agora, o registro já aconteceu, né? Então, elas prejudicariam se tivessem sido anteriores e já tivesse transitado em julgado a decisão, ou seja, não houvesse mais como recorrer e a sentença fosse confirmada. Todas as sentenças que foram dadas por mim em relação às multas, elas estão ainda com prazo de recurso, algumas já teve recurso, então, por conta disso, não prejudica. Aí, depois que não couber mais recurso, caso seja confirmado, aí para uma próxima eleição, essa multa tem que estar paga, ou então permite o parcelamento e o acordo para que possa sair a certidão de quitação eleitoral. Do contrário, o candidato não consegue fazer o registro de candidatura. Agora, a gente vai lá no Divulga Candi e os candidatos estão registrados, né, diz concorrendo, mas aguardando julgamento. Já não é com a senhora, né? Não, o julgamento do registro de candidatura é com o doutor Elias, é a 106ª zona eleitoral, né? É porque tem um período deles registrarem, né? E de o juiz analisar se toda a documentação está correta, mas enquanto não finaliza, eles podem continuar concorrendo e nada impede que, caso seja declarado alguma irregularidade ou alguma situação, que ele se torne inelegível e deixe de concorrer às eleições. Ô, doutora, e caso eles precisem pagar essas multas, tem um prazo para pagar, isso pode acarretar até deles não conseguirem, caso ganhem, né, se candidatar como... Serem diplomados. Exatamente. Se não pagarem essas multas? Veja, para a diplomação também exige que eles estejam totalmente regulares, né? Pressupõe, além da vitória, a regularização, inclusive de prestação de contas, né? Porque a prestação de contas tem que passar aí por um período de análise. Então, eles precisam estar totalmente quites para poder haver o ato de diplomação, sem pendências, né? A senhora disse que participou também de eleições gerais, né? Eleições para presidente, deputado, enfim. Nas últimas, a gente teve um grande volume, né, de desinformação, fake news, e agora a gente tem a novidade da deepfake, né, da inteligência artificial. A gente escutou alguns especialistas, há quem diga que isso seja mais em grandes centros, enfim. Mas a desinformação, fake news, a senhora acha que, da mesma forma que ocorreu nas últimas eleições gerais, deve também ter um grande volume de desinformação, fake news nas eleições municipais? Eu acredito que aqui em Caruaru, pelo perfil dos candidatos, acredito que eles não vai ter esse problema, essa cultura aqui de fake news ou deepfakes, né? Ou até mesmo da desinformação. Até porque o TRE está muito aparelhado com suporte lá montado para que o juiz ou juíza que precisar possa fazer uma consulta ao TRE para que os técnicos consigam avaliar se essa mídia, por exemplo, que se alega que é uma deepfake ou uma fake news, eles possam avaliar essa conduta e nos dar uma análise técnica melhor. Então, até pela estrutura que se monta, que se tem por trás, isso acaba inibindo também os candidatos
E eu acredito que aqui não teremos maiores problemas em relação a isso. E espero que seja realmente uma democracia com embates de plataformas e de propostas, sem uso de qualquer notícia falsa, até porque a democracia não precisa disso, né? É melhor expor os pensamentos e ideias sem disseminação de mentiras. Doutora, para lidar justamente com isso que André falou em relação à inteligência artificial, as regras da propaganda eleitoral, elas passaram por alguma mudança para se adequar a esse novo momento agora que a gente vem vivendo, né, de inteligência artificial, de fake news, de deepfake também? O que ela é tudo muito novo, né? E a cada vez a inteligência está crescendo de forma gigante, né? Num volume avassalador. O que foi feito foi, de fato, agora a proibição inclui, né, qualquer uso de propaganda que seja disseminada, que é vedada, através também da inteligência artificial, né, que promova a deepfake ou a desinformação ou a fake news. E o TRE fez esse suporte de técnicos para que nos auxilie a analisar, fazer essa análise, porque muitas são tão perfeitas que só um técnico, de fato, que conhece e que entende, pode nos dar esse respaldo de que ali houve uma deepfake, né? Mas a legislação passou a incluir, né, e prever aí, até pela própria jurisprudência, os julgados, porque às vezes não há uma mudança na lei em si. Mas o entendimento dos tribunais acabam abrangendo essas decisões, incluindo isso como conduta vedada. Às vezes não precisa dessa alteração específica em lei. Sim. Muito bem, a gente está conversando com a doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições municipais 2024 aqui na capital do Agreste, a capital do forró. Daqui a pouco a gente vai falar de planos de governo, precisa estar registrado no cartório eleitoral, enfim, também sobre pesquisa, a necessidade do registro no TSE, no TRE, enfim, daqui a pouco a gente volta com o Momento Cidade Entrevista. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás. Está chegando em Caruaru o espetacular Mundo Mágico, um show de circo na Rua Belmiro Pereira, próximo ao pátio de eventos. O melhor e mais luxuoso espetáculo da atualidade. Siga nosso Instagram @circo.mundomágico e fique por dentro de tudo. Você não pode perder. Mundo Mágico, um show de circo. É Caruaru que vai comprar barato. Seja no varejo, seja no atacado. É tanta promoção que bate forte o coração. Vem pro Mix e Mateus. Compra com o menor preço, levando a qualidade que aqui é tradição. Vem pro Mix e Mateus. Fazer economia na lanchonete, açougue, peixaria ou padaria. Vem pro Mix e Mateus. Em sua região, juntos num só coração. 23 de agosto, a partir das 8 horas. Você está ouvindo Rádio Cidade. Nesse sábado tem mais um programa especial de eleições 2024. O começo da campanha, a série de entrevistas com os candidatos na Cidade FM e a movimentação da política sob o olhar atento de Mário Flávio, professor Marco Aurélio Freire e a especialista em marketing Priscila Ferreira. É nesse sábado, às 10 da manhã. Eleições 2024. Seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio
Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. E Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. Na cidade, 11h42. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje conversando, recebendo a doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, juíza responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições 2024 aqui na cidade. Vitória. Tem perguntas aqui no YouTube, doutora Priscila, do Leonildo João. Ele fala: bom dia, bancada cidade. Um assunto um pouco comentado no pleito eleitoral, porém de grande importância, ou pouco desconhecido da população. Por exemplo, uma pessoa pode fazer campanha a favor do próprio voto, branco ou nulo. Essa pessoa será penalizada na campanha? Veja, as manifestações individuais, elas são totalmente permitidas. Tá? Qualquer eleitor pode estar usando sua cor de partido, transitando com sua bandeira, com o seu adesivo no peito, inclusive no dia da própria votação. O que ele não pode é fazer qualquer tipo de juntar eleitores de forma a conduzir uma aglomeração, de forma a gerar uma passeata, ou ele começar a palestrar ali como se fosse um comício, que isso aí ele não pode. Mas ele individualmente manifestar seu voto, não tem problema. Inclusive, voto em branco. Inclusive o voto em branco. Ô, doutora, com relação a pesquisas, né? A gente está vendo um volume grande de pesquisa. É papel da primeira instância, no caso da 105ª ou de outra zona eleitoral, verificar se a pesquisa é idônea ou não, baseado naquelas regras do percentual de assertividade da pesquisa, da quantidade de eleitores que foram ouvidos, ou isso é um papel do TRE e do TSE? Não, todo o registro de candidatura, de fato, é lá no TRE, aliás, registro de pesquisas, é feito no TRE, né? E toda a verificação sobre a lisura, ou seja, sobre a confiança desse instituto, se atendeu a todos os requisitos, é pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sobre os planos de governo, são registrados no cartório eleitoral? Há alguma fiscalização se o candidato não registrou o plano de governo, enfim? O plano de governo, ele é obrigado que o candidato, quando for fazer seu registro de candidatura, que no caso é responsabilidade da 106ª, ele apresente e anexe o plano de governo. E aí fica a cargo do juiz, doutor Elias, da 106ª, analisar aí se os requisitos foram atendidos. Perfeito. Ô, doutora, para fazer denúncias da propaganda eleitoral, a gente tem o aplicativo Pardal, mas tem outros meios que as pessoas podem denunciar fora esse aplicativo? Para a Justiça Eleitoral, a população geral, ela apenas pode fazer pelo Pardal. Qualquer celular, Android ou iOS, na verdade, pode baixar gratuitamente esse aplicativo. Ele permite a juntada, que é preciso que o cidadão junte ou uma foto, ou um vídeo, ou um áudio, para identificar essa propaganda considerada ilegal ou que ele acredita que seja ilegal. Na mesma hora, tanto nós da Justiça Eleitoral quanto o promotor eleitoral vai receber essa denúncia e nós vamos fiscalizar e analisar se de fato é uma propaganda ilegal para tomar as medidas cabíveis. Agora, lembrando que é preciso que o cidadão coloque seu nome, porém eu vou frisar e ressaltar aqui
que, nesse caso, ele não precisa se preocupar, porque quando a gente recebe a denúncia, a análise é apenas por nós da Justiça e não vamos divulgar o nome, até pela lei de proteção de dados. Então, a gente não vai fazer essa divulgação caso seja necessário punir o candidato ou candidata em razão daquela propaganda ilegal. Agora, denunciação falsa pode ser punida se fizer alguma denúncia falsa, enfim? Sim, aí essa denunciação falsa vai para a análise do promotor, porque você, a depender da denúncia, se for uma denúncia que esteja dizendo que algum candidato ou candidata está praticando crime, você acaba gerando uma denunciação caluniosa e essa análise, que é um crime na legislação penal, e essa análise fica a critério do promotor eleitoral. Doutora, a Justiça Eleitoral está com um horário estendido, né, em dias úteis e também fins de semana, mas só que alguns serviços, né, de tirar o título, transferência, agora estão suspensos, né? Esse horário estendido é mais para as campanhas, para os candidatos, ou tem alguns serviços que o cidadã pode recorrer por conta desse horário estendido? É mais por conta das campanhas, né? Isso, é porque o ato da propaganda eleitoral não envolve só o ato de rua. Mas, por exemplo, a preparação da eleição, cada zona é responsável por treinar seus mesários, por estar notificando os mesários, estar checando os mesários que, por exemplo, já confirmaram o recebimento da notificação, está intimando os próprios candidatos, no caso da 105ª, ou o jurídico, a respeito de uma propaganda ilegal para regularizar. Então, é mais um trabalho interno e realmente de fiscalizar os atos de propaganda em si, que agora estão a cargo da 105ª. Agora, atendimento ao eleitor para fins de transferência de título, regularização de título ou retirada do próprio título, aí não, isso está suspenso até o final das eleições. Doutora, a propaganda eleitoral, né, realizada na internet, por exemplo, em lives, elas estão permitidas ou elas não são permitidas durante esse período? Veja, as lives, elas podem, desde que não tenha comício, né, ou showmício, aliás, desde que não tenha um showmício, mas nada impede que o candidato utilize a plataforma, alguma plataforma de internet, para realizar uma manifestação de ideias dele, apresentar o plano de governo. Isso é permitido, sim. Mas não pode, por exemplo, fazer um impulsionamento pago, como se faz no Instagram, às vezes, não pode isso? O impulsionamento pago ele é permitido desde que não seja direcionado a gerar mensagens falsas ou mensagens que falem sobre determinado candidato, a postura de determinado candidato. Ele pode fazer da propaganda dele, não atacando um outro candidato, por exemplo. Às vezes que recebe mensagens disparadas em WhatsApp, como já teve campanhas, de falar sobre a postura de determinado concorrente. Isso aí não pode, esse tipo de impulsionamento. O que a gente pode considerar agora, já não tem mais propaganda antecipada, né? Porque a campanha já está começando hoje, então só não pode em rádio e TV, que ainda vai ter a propaganda de rádio e TV, né, no prazo definido. O que seria propaganda antecipada? Agora não tem mais propaganda antecipada, né, doutora? Não, agora não. Agora a gente já está nos atos de propaganda em si, pode pedir abertamente voto, pode discursar pedindo voto, pedindo apoio político. Como eu disse, o que realmente está vedado são as carreatas e passeatas em alguns locais. O que é vedado são essas colocações de bandeiras, pichações de muro, em residências, outdoors estão vedados, ou então várias bandeiras seguidas que gerem também efeito de outdoor, né? Simulação, por exemplo, de pessoas com bandeiras paradas, como se fosse uma bandeira móvel, quando na verdade não é uma bandeira móvel. Tudo isso é vedado, né? Porque às vezes aquelas pessoas que ficam segurando as bandeiras estão em um local proibido, estão ali paradas, estão simulando que é um serviço volante de bandeiras, quando na verdade não é. E a questão de os carros de sons circulando
quando não estiverem vinculados a uma carreata ou passeata. A presença do candidato também, né? Isso, precisa o candidato estar ali para evitar que as militâncias comecem a fazer carreatas e passeatas para sair com jingle de campanha pelos bairros, por exemplo. Ô, doutora, e tem uma regra nesse período para as militâncias pela Justiça Eleitoral? Não, as militâncias só têm uma limitação máxima de contratações, porque aí é pelo teto de gastos das eleições, mas elas podem transitar, elas podem abordar cidadãos na rua, tentar ali conquistar o voto, entregar um adesivo, isso aí é permitido, não tem problema. Doutora, com relação, a gente falou, né, que nas eleições tem várias legislações, ambiental, a legislação de trânsito. Com relação à militância ainda, a gente conversou ontem com os empresários contábeis, né, da contabilidade, enfim. É permitida a contratação pelas campanhas de menores de idade, enfim. Isso também é fiscalizado, não sei se é fiscalizado pela Justiça Eleitoral ou pelo Ministério do Trabalho. Mas é permitida, doutora, a contratação de militância quando for menor de idade? André, sinceramente, isso é uma matéria totalmente alheia à nossa competência, porque é a competência da Justiça do Trabalho essa fiscalização. E aí, não sei se no âmbito da Justiça do Trabalho foi determinada alguma situação, porque, por exemplo, menores de idade, em regra, podem ser contratados como menores aprendizes, né? A militância não tem o caráter de menor aprendiz, mas aí eu não sei se há uma flexibilização da Justiça do Trabalho nesse período, porque aí seria uma matéria própria e uma justiça totalmente diferente da nossa competência. Inclusive, a legislação eleitoral não fala sobre isso, né? Sobre essa questão. De militância, porque, na verdade, essa questão de contratação de pessoal, nós analisamos a questão do limite de gastos, né? Eventual irregularidade em relação à contratação em si de menores, né? Porque a regra é que não pode. Isso. Mas eu não vou dizer com certeza não pode, porque, eventualmente, vai que a Justiça do Trabalho tem algum entendimento diferente para eu não estar passando uma informação que não é da minha competência. Inclusive, esses dias, né, a gente teve uma fiscalização aí foi bem grande, né, da Justiça do Trabalho, né, trabalho infantil, né, com fiscalização em várias cidades, né, Vitória? Eu acho que 8 cidades, né? Tinha um trabalho infantil, né, muito exposto na cidade e alguns juízes. Eu não sei se a senhora participou de alguma entrevista sobre, eu não lembro muito bem, mas teve uma fiscalização. Inclusive, a gente até fez um link aqui na rádio sobre o trabalho infantil, né? Agora, eu acredito que não deva permitir, mas, como eu estou dizendo assim, não vou afirmar, porque vai que tem alguma flexibilização e estabelecer algumas condições. Ô, doutora, em relação à que a senhora falou que da contratação da militância, por exemplo, eles têm que trabalhar em algum tipo de regime de trabalho ou isso é acordado em contrato, entre a pessoa que contrata e a pessoa que vai trabalhar? Tudo isso de contratação, tanto de militância quanto de pessoas para outros serviços de campanha, é uma contratação entre candidato e a militância. O que a Justiça, quando eu digo a Justiça Eleitoral, na verdade, fiscaliza limite de gastos e emissão de notas fiscais, se está tudo regular no sentido de ter tido a contratação formalizada, ter o recibo de pagamento, ter os recibos e a prova do pagamento em si também, né? É isso que nós fiscalizamos. Essas coisas de questões trabalhistas, etc. e tal, fica para uma análise do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Quando começa a propaganda de rádio, TV, enfim, o guia eleitoral, o que é que a 105ª vai verificar, o que é que pode, o que é que não pode, enfim, quais as possíveis irregularidades, enfim, que podem acontecer no guia eleitoral, na propaganda de rádio e TV? A propaganda de rádio e TV, o próprio TRE, o sistema do TRE, de acordo com as coligações, ele define o tempo de cada coligação no rádio e na TV. Na próxima quarta-feira nós estaremos fazendo o sorteio da ordem dessas divulgações de cada coligação, qual será a primeira, a segunda, né? E nós analisamos se houve
ou alguma desinformação, uma fake news, uma deepfake. Nosso controle basicamente é nisso. Se atingiu a honra ou atacou pessoalmente um candidato e aí houve uma infração a outras normas, porque a liberdade de expressão, ela existe, mas ela não é absoluta. Então, ela não pode atacar, tem alguns limites, ela não pode atacar a honra pessoal ou está gerando ali uma desinformação. E aí, nesse caso, a Justiça Eleitoral pode dar o direito de resposta, né, para o candidato que se sentir ofendido, caso realmente a gente analise que aquele guia, aquela propaganda violou as normas, e também pode punir quem profetizou, quem veiculou aquela propaganda com supressão de tempo no rádio e na TV. Então, basicamente, a nossa análise vai ser: a divulgação em rádio e TV está sendo feita de acordo com os limites legais? Se sim, tudo bem. Se não, quem viola pode perder tempo de divulgação e quem se sente ofendido ganhar o direito de resposta. Agora, claro que a Justiça não vai ficar assistindo, né, todos os guias, né, todas as propagandas, as inserções, tem que ser provocada, né? Sempre a regra é essa, ser provocada, doutora? Nesse caso nós precisamos ser provocados porque a Justiça ela é imparcial, ou seja, ela não tem lado. Então, esses pedidos de direito de resposta e análise de violações à propaganda eleitoral na rádio e na TV tem que vir por provocação de quem se sentiu ofendido e de quem se sentiu aí lesado. Ô, doutora, tem uma pergunta aqui, na verdade, no YouTube sobre a utilização de camisetas, bonés e até cestas básicas que deem vantagem ao eleitor. Se está proibido ou como é a fiscalização? Isso sempre foi proibido se for dado pelo candidato ou candidata, né? Boné, botões, chaveiros, canetas, própria camisa, cesta básica, isso configura compra de voto, e isso é totalmente proibido. Agora, o eleitor que sozinho quiser usar seu boné da cor do partido, sua camisa da cor do partido, ele próprio tendo adquirido, isso não tem problema. O que configura compra de voto é se for dado pelo partido ou por alguém ali que represente aquele candidato ou candidata. Se, por exemplo, em alguma passeata, carreata, ato de campanha, para a militância pode distribuir lanches, não pode para o eleitor, né? Distribuição de lanches, essas questões aí configuram como o candidato está dando alguma coisa. Para a militância pode, para o eleitor não pode. Tem uma diferenciação, doutora? É porque a militância está sendo contratada pelo candidato. Então, ele pode aí estabelecer e fornecer a alimentação do militante. Agora, distribuir bebidas, alimentos durante as passeatas e carreatas para os eleitores, isso é vedado, não pode. Né? Como o pessoal dele é o pessoal que está trabalhando para o candidato ou candidata, aí ele pode dar, sim, o alimento como em qualquer empresa. O momento ali do lanche, né? Mas para o eleitor em si, para quem está acompanhando o ato, não, é vedado. Doutora, começa as campanhas de rua, né? Quais as principais ações que vocês vão observar agora com esse começo das campanhas nas ruas? Nas ruas, basicamente, são a questão das bandeiras, né? Fiscalização das bandeiras, os locais que são permitidos e proibidos, e carreatas e passeatas, e o comício, né? Que, na verdade, as campanhas, em geral, correm em torno desses atos de propaganda. Como eu disse, as bandeiras, carreatas, passeatas e comícios. Foram muitas reuniões para a gente encerrar, doutora Priscila Patriota, com as coligações, né, com as campanhas, também com o próprio TRE, né, tem mais reuniões pela frente. E com relação à segurança, em eleições gerais, muitas vezes foi até necessário a solicitação do Exército, da Força Nacional. A senhora acha que a gente vai também precisar de reforço nas eleições municipais? Já tem expectativa de reforço policial, enfim? É comum, nesse período de campanha eleitoral, sempre haver um reforço policial maior, até por conta das aglomerações. Sobretudo porque o maior ato de campanha, os maiores atos de campanha acontecem nos finais de semana, né? Com carreatas, com passeatas, geralmente à noite.
Então, é comum, até também para assegurar a própria paz social e a segurança até mesmo de quem está participando dos atos de campanha. Em relação a já estar chegando na cidade e como se dará esse reforço, como nossa reunião com o comandante será segunda, eu ainda não tenho detalhes de quantitativo de policiais, de como será esse reforço, mas sempre acontece esse reforço policial. Doutora, uma dúvida. Em cidades menores, com 2, 3, 4 candidaturas, geralmente se entra em um acordo e se divide o município em 4 áreas, 4 zonas. Aqui em Caruaru, eu acho que não existe esse caso, ou pelo menos o entendimento para a mesma campanha não estar no mesmo bairro ou na mesma rua ao mesmo tempo. Existe algum entendimento com relação a isso? Sim, a própria lei prevê que quem protocola primeiro na polícia, quem comunica, tem a prioridade. Mas aí também isso não é uma regra absoluta. Por quê? Porque a gente precisa analisar a igualdade para que todos os candidatos e candidatas possam estar naqueles bairros, naquelas localidades, nas feiras, e aí nunca podem se encontrar. Então, mesmo que um candidato ou candidata protocole primeiro, se a gente perceber que outros estão sendo prejudicados, a Justiça Eleitoral vai agir para fazer essa divisão igualitária. Inclusive, esse final de semana, nós fizemos um primeiro sorteio em relação às feiras principais que estão acontecendo. Acabou que, no final das contas, conversando com todos os representantes de partido, não houve coincidência de interesses, mas ainda assim fizemos sorteios, inclusive nas carreatas na Agamenon e na Portugal, para esse final de semana, porque caso os candidatos queiram fazer, já sabem os dias e os horários que podem fazer para evitar qualquer confronto político. Ô, doutora, uma outra pergunta, na verdade, cada candidato a prefeito, né, começou a sua campanha em algum local da cidade. Isso foi acordado também com a senhora ou cada um decidiu por livre e espontânea vontade? Não, aí eles por estratégia da organização da política. Cada candidato ou candidata tem sua estratégia e eles não precisam nos comunicar a estratégia em si. Sim. O que eles precisam só comunicar são os maiores atos. Como eu disse, carreata, passeata e comício. Né? Essa visitação porta a porta, essa visitação em bairros, necessariamente não precisa, desde que não configure uma carreata ou uma passeata. Agora, como nas principais feiras, geralmente é uma vez por semana, aí a gente sim está fazendo esses sorteios porque não tem condições de um mesmo candidato estar no local e outro também, porque acaba que transita por toda a feira e pode haver algum tipo de confronto, porque geralmente eles vêm acompanhados de militância, de pessoas apoiadoras, então, por conta disso, nas feiras não vai ter esse encontro, a gente vai estar sorteando e vendo cada candidato em um local. Doutora Priscila Patriota, juíza da 105ª Zona Eleitoral de Caruaru, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições municipais aqui na capital do Agreste. Muito obrigado por tirar esse tempo da senhora para trazer esclarecimentos à população, aos eleitores e eleitoras. A gente da Rádio Cidade continua à disposição da 105ª, da 106ª e também da 41ª para trazer esclarecimentos aos eleitores nesse pleito importante que são as eleições municipais aqui em Caruaru, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui esclarecendo a população. Estou sempre à disposição. A Justiça Eleitoral, na verdade, a propaganda eleitoral, a 105ª, está a serviço de uma eleição democrática, transparente, igualitária para todos os candidatos e candidatas e, sobretudo, que não viole nenhum direito de quem não queira participar ativamente, né? A gente precisa resguardar a paz pública, a paz social, porque também isso é democracia. A gente não pode imaginar um candidato ou candidata que deseja exercer um cargo político, seja no legislativo ou no executivo, e que já comece aí no período de campanha violando as leis e sem respeitar as leis. Isso já demonstra um perfil de um candidato ou candidata que não está preocupado com a sociedade como um todo, ao meu ver, porque a paz e a tranquilidade tem que vir em primeiro lugar, porque isso também é democracia. Vitória Oliveira. Agradecer a doutora pela entrevista, a doutora Priscila Patriota, muito obrigada. A você, André, e também ao pessoal da técnica.
Lembrando que amanhã tem mais um programa especial Eleições 2024 e segunda começa a série de entrevistas, né, começando pelos candidatos de Santa Cruz do Capibaribe. Exatamente. Né? Segunda-feira, Robson Ferreira do PP, às 10h20 da manhã, aqui com o Mário Flávio e Renata Torres. Muito bem, agradecer a Elaine, Rubi, Vinícius, mais uma vez a doutora, Tiago, né, que está acompanhando, é seu esposo, que está acompanhando a doutora. Muito obrigado. E você vai ficar com mais informações aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. E na sequência tem músicas para relaxar. Manhã Cidade. Cidade Entrevista.